Bom, gente, vamos tratar aqui agora sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado neste 5 de junho. E para falar sobre esse tema, eu vou cumprimentar o historiador e membro do movimento Bahia Viva, Marcelo Lemos. Marcelo Lemos, bom dia. Bom dia, tá me ouvindo bem? Ouço bem, Marcelo, ouço bem e quero Ah, beleza. agradecer a tua presença aqui com a gente mais uma vez para fazer o papo no Faixa Livre sobre esse tema que eu julgo fundamental, viu, Marcelo? Porque hoje, 5 de junho, se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Deveria ser uma data para se exaltar o que a natureza nos oferece, enfim, e a relação, inclusive, dos seres humanos com esse meio ambiente. Mas, no entanto, não é bem assim, infelizmente, viu, Marcelo? Somos bombardeados por campanhas institucionais, promessas de sustentabilidade e discursos sobre transição ecológica, muitas vezes promovidos pelos mesmos governos, corporações e bancos que lucram com a destruição dos territórios. No Brasil, Marcelo, o desmatamento, os conflitos por terra, o envenenamento por agrotóxicos e a mineração predatória seguem avançando enquanto os mais diferentes governos, inclusive o atual, do presidente Lula, optam por políticas de conciliação com o agronegócio, o capital financeiro, as grandes potências. E justamente ano de COP30, viu, Marcelo, onde o país será o centro das discussões sobre o meio ambiente, o centro global dessas discussões. Diante desse cenário, o Marcelo, é possível comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente? O que é que significa, de fato, defender o meio ambiente hoje? É possível pensar em uma política ambiental coerente, sem romper com os pilares econômicos e políticos que sustentam essa degradação ambiental e a exclusão social? Bom, primeiro, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, Anderson. Olha, hoje é um dia de. Inclusive, hoje está tendo um evento lá na Praça 15, chamado Junho Verde, em que o Bahia Vista está participando, junto com o IBAMA, Marcelo, para chamar a Marcelo, atenção. permita. O teu áudio Oi, agora ele ficou muito fechado. Eu acho que ele tá, tá talvez o bom, microfone esteja colado na roupa. É melhor assim, porque assim a gente ouve melhor. Obrigado. Fique à tá bom. vontade. Então, hoje, inclusive, vai ter na Praça 15, está acontecendo agora, de 8 até meio-dia, o Junho Verde, em que o Bahia Viva está participando junto com o IBAMA de uma mobilização para chamar a atenção dos riscos que nós estamos correndo hoje, né, em relação ao meio ambiente e à própria humanidade, né. Eu acho que a gente é um dia de luta, né, é um dia de luta para todos os ambientalistas e todos aqueles que defendem que o planeta não tem uma alternativa se a gente não mudar o nosso comportamento enquanto sociedade, né? E o que a gente vê é que nos últimos anos a gente teve alguns retrocessos graves, tanto no Brasil como a nível internacional. Quando o governo Trump assumiu, ele saiu do Acordo de Paris logo no início, ou seja, mostrando que ignora ou quer fazer vistas grossas em relação aos perigos que cada vez mais a gente tem com as mudanças climáticas. O ano de 2024, a gente chegou a 1,5 de aumento da temperatura global desde a da Revolução Industrial, e a gente já sentiu efeitos disso, inclusive, na radicalização, né, das mudanças no clima do planeta. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi apenas uma sinalização do que a gente pode enfrentar no futuro e que, se a gente não tiver preparado para mitigar isso, né, já estamos nessas mudanças, para a gente enfrentar isso, principalmente porque quando a gente pensa que o aumento de temperatura leva ao degelo, leva à possibilidade de um aumento dos oceanos, significa que uma boa parte da humanidade que vive no litoral pode ser profundamente afetada pelo avanço do mar, além de ser afetada pelas questões de mobilização de energia na atmosfera por conta do maior volume, né, que você tem de energia, né, de evaporação. Então, inclusive modelos climáticos novos que a gente ainda não tem certeza em relação a suas gravidades, ou seja, novas, os novos eventos, né, eventos extremos de seca, eventos extremos de chuva.
E isso, evidentemente, também afeta a produção mundial de alimentos, porque se em algumas áreas que antes você tinha chuva, você não tem mais, por a desertificação, processo de desertificação, isso significa um risco alimentar para o planeta, que hoje pode ser alimentado, né, pelo que se produz, mas infelizmente pela desigualdade social, nós temos aí, como diz até o próprio presidente Lula, uma boa parte da humanidade sem acesso à comida diária, né? E isso é importante a gente entender, que as mudanças climáticas podem agravar todas essas questões. No caso do Brasil, nós tivemos recentemente uma grande derrota com a PL da devastação, né? A PL da devastação é a PL 2159, ela foi aprovada pelo Senado, agora está indo para a Câmara. Na semana passada foi objeto de mobilizações, inclusive que o Bahia Viva participou, e nós devemos ter muito mais mobilização, porque o que significa ela? Ela significa que há uma flexibilização nas regras relativas ao licenciamento ambiental, ou seja, a pessoa ela autodeclara que está tudo ok, né, em relação à atividade que ela vai fazer, seja em qualquer campo, na mineração, seja na agricultura, e com isso você não só prejudica, porque a gente sabe que aqueles que são os maiores devastadores, né, do meio ambiente, seja no garimpo ilegal, seja através do desmatamento, seja através da queimada provocada, seja através, né, de projetos que interferem muito, né, da mineração legal também no meio ambiente, vão dizer, não, está tudo bem, aqui, não precisa de fiscalização, a gente põe em risco as populações que vivem em território em que esse conflito se acirra mais, ou seja, a presença, né, desses grandes atores, que têm um poder econômico muito grande, e com isso a gente tem aí uma possibilidade de maiores conflitos com quilombolas, com os povos indígenas, com os povos ribeirinhos, com a população em geral, com aumento, inclusive, de fatores de poluição, porque essa PL ela facilita os agressores do meio ambiente e dificulta o combate daqueles que são justamente os que defendem uma maior regularização, porque a gente entende que nesse momento a gente precisa de uma responsabilidade social muito grande, e que a gente vê nesses atores, inclusive, refletidos na maioria do Congresso Nacional, são atores que estão contra qualquer tipo de né, defesa do meio ambiente atualmente. Sem dúvida alguma. O Marcelo, a gente inclusive fez um debate aqui recentemente sobre esse PL, do novo licenciamento ambiental no programa, enfim, um debate muito bacana, quem quiser, inclusive, pode assistir, foi, se eu não me engano, 2 semanas atrás. Agora, o governo Lula, o Marcelo, ele tem divulgado aí com muito entusiasmo alguns programas de transição ecológica e investimentos verdes com apoio do mercado financeiro internacional. Como explicar essa transição, entre aspas, que continua concentrando terras, privatizando fontes de energia e subordinando o país à lógica das grandes corporações globais, Marcelo? A chamada economia verde não está sendo usada para modernizar o saque do capital sobre os nossos bens comuns? Olha, com certeza. Inclusive, eu queria chamar a atenção para uma nova etapa nessa luta ambiental, que é a questão dos data centers para as Big Tech, né? Um dos grandes conflitos hoje, em várias partes do globo, e inclusive no Brasil, é sobre a água, né? O acesso à água. Nós tivemos aí um recuo muito grande depois que em 2020 foi aprovado o novo marco de saneamento. O novo marco de saneamento, ele avançou sobre a privatização das águas, né? A gente está vendo esse reflexo aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, em que a privatização das águas não só pioraram os serviços, mas também colocaram aquelas pessoas as que têm menos poder aquisitivo, são as que estão sofrendo mais com essas questões. E o que a gente vê aqui no exemplo do mundo todo é que vários locais onde houve privatização das águas, houve uma luta e conseguiu se reverter, porque a água é um direito humano, a água tem que ser acessível e de boa qualidade para a população, e eu não creio que quando você coloca o lucro como principal objetivo de uma empresa que trabalha com água e saneamento,
ela vai cuidar dessa questão e não do lucro dos seus acionistas. E é o que a gente tem visto ao redor do mundo e é o que, de certa forma, tem acontecido aqui. O fato de, inclusive, a gente está defendendo hoje que não se privatize o que restou da SEDAI, que é justamente a parte relativa ao tratamento e à captação, né? Em que o governo atual do Estado está querendo fazer isso, de certa forma, isso vai, se ele conseguir mobilizar, é mais um dinheiro para eles poderem mobilizar nas eleições deles, né? Mas mais do que isso, é uma questão fundamental e estratégica, em que você vai ter a questão da qualidade da água e do seu tratamento colocado sob a égide do capitalismo, no caso do lucro de uma empresa e não a serviço da população. E essa questão também se coloca em relação aos data centers. O que acontece? Os data centers consomem de 11 a 20 milhões de litros de água por dia. E o governo, por exemplo, tem feito todo um esforço no sentido de trazer esse pessoal para cá. Na verdade, ou seja, nos Estados Unidos, onde estão as principais big techs, eles estão consumindo muita água, então eles querem socializar o consumo dessa água para a inteligência artificial poder funcionar. Quando, na verdade, a gente tem que priorizar a água para o consumo humano, a água para a maioria da população, e a gente sabe que hoje no Brasil, inclusive por conta do último censo, nós temos muita gente ainda sem acesso à água tratada, sem acesso ao esgoto, ao saneamento básico. No próprio Sudeste aqui, cerca de 10% da população não tem esse acesso. Então, nós precisamos defender isso, né, como fundamental, ou seja, a água como um fator de direito humano e, portanto, tentar reverter essa PL e, ao mesmo tempo, ver que as políticas públicas de trazerem data centers têm que ser muito, muito, muito combatidas no sentido de que isso não vai trazer para a gente benefício, pelo contrário, vai fazer ampliar a disputa da água que a gente já tem hoje com grandes mineradoras, já tem hoje com grandes players aí de empresas consumidoras de água, né? Uhum. A gente tratou, inclusive, aqui também recentemente dessa questão dos data centers, inclusive analisando esse aspecto, o aspecto ambiental, o uso, a utilização de recursos como a água, como você mesmo colocou aqui, para resfriar essas estruturas, enfim. Agora, o Marcelo, voltando a falar do governo do presidente Lula, o agronegócio, principal motor do desmatamento e da violência no campo aqui no nosso país, ele segue como aliado central do governo do presidente Lula. Não só aliado, né, como prioridade do governo. Não por acaso, o governo oferece mais de 400 bilhões de reais aí no Plano Safra para a turma do agronegócio todo ano. Enfim, recentemente a base governista votou pela urgência do marco temporal, a gente tratou disso aqui no nosso programa, e o governo recuou diante das exigências desse setor, bem como essa discussão que a gente citou ainda há pouco, que avança lá no Congresso Nacional depois de mais de 2 décadas sobre o novo licenciamento ambiental. Uma tragédia para o meio ambiente. Como conciliar um discurso ambiental com uma aliança política com o latifúndio? O Marcelo, não seria mais honesto assumir que o governo abandonou qualquer enfrentamento a essa lógica predatória da monocultura da exportação? Eu acho lamentável. E a gente tem que entender, primeiro, que quem financia o agronegócio é a população brasileira. Os juros subsidiados, que durante diversos anos fizeram aumentar a produção agrícola, ele é feito em cima justamente quem vai subsidiar esses juros? É a população, né? Através do Tesouro, através dos impostos que vão se transformar em subsídio para essas safras. Então, assim, a gente não deve favorar o agronegócio. O agronegócio que deve favorar a gente. Inclusive, quando há dificuldades climáticas, o agronegócio pede logo a ajuda ao governo federal. Agora, e isso foi fortalecendo ao longo dos anos o poder do agronegócio, o poder político dele. Inclusive, isso se reflete numa bancada extremamente forte dentro do Congresso, né, de pessoas ligadas à frente parlamentar da agricultura. E, evidentemente, esses setores foram aqueles que, ao longo do tempo, mais desmataram, mais avançaram sobre biomas como do Cerrado e como da Mata Atlântica e da Mata Amazônica, né, principalmente hoje em dia, através tanto da pecuária como também da produção de soja. E a gente vê que os grandes defensores, justamente da floresta, como são os povos originários, estão sofrendo cada vez mais ataques por conta disso. Então, financiar o agronegócio sem responsabilidade, sem entender do prejuízo político que isso pode acontecer, quando, na verdade, devia estar financiando cada vez mais a agricultura familiar, né?
porque essa é a base da produção familiar, é a base da produção agrícola que produz os alimentos. A soja vai engordar pouco na Europa, ou então na China. Nós não temos que ter como prioridade a exportação, e sim a alimentação do nosso povo. Então, esse modelo ele está fadado ao fracasso, no sentido de que ele usa cada vez mais recursos, não só recursos financeiros, mas também recursos no território, e ao mesmo tempo produz uma monocultura que envenena o nosso solo, né? Nós tivemos nos 4 anos do governo anterior, e inclusive atualmente, a aprovação de agrotóxicos que não são mais usados em nenhuma parte do mundo. E isso envenena não só os solos, mas vai envenenar o lençol freático e as águas. Então nós estamos envenenando a nossa população, nós estamos adoecendo a nossa população, nós estamos acabando com a biodiversidade, avançando sobre territórios que eram de complexa biodiversidade e transformando ele em monoculturas, e financiando isso a preço de quê? A preço da gente ter uma bancada conservadora no Congresso que cada vez mais é reticente a qualquer medida ambiental, haja visto a própria PL da devastação, em que a maioria daqueles que votaram tem as suas ligações com o campo, ou são produtores, ou estão participando desse lobby da produção. Então nós temos que pensar de uma forma diferente. Não dá para conviver com um modelo em que a gente volta ao século XIX, em que a agricultura de exportação passa a ser o principal fator para o desenvolvimento para o PIB brasileiro. Nós temos que ter uma diversificação de pauta, e essa diversificação de pauta passa por novas formas que passa, inclusive, por novas formas de produção de energias alternativas, mas passa por novas formas de produzir, e de produzir coisas aqui, internalizar a produção de coisas que têm valor lá fora, né? No caso da indústria, complexar, ou seja, aproveitar todo o nosso potencial dentro das universidades para produzir novas coisas que agreguem valores a outros tipos de exportação. A gente exporta aço, exporta quartzo, exporta isso, e consome computadores, máquinas agrícolas, etc. A gente tem que reverter isso. E a gente, se não tiver uma política nesse sentido, a gente vai continuar dependendo do agronegócio, porque é nefasto a forma como ele hoje consome os recursos da União, porque na verdade é isso, quando você subsidia os juros, você está consumindo recursos públicos e recursos nossos, né? E ao mesmo tempo você trabalha com envenenamento, né, da produção, envenenamento da população, o aumento do câncer está diretamente relacionado ao uso de agrotóxicos, a diminuição da diversidade e a morte dos rios também está relacionada a isso, e esse modelo não nos serve. Um modelo que nos serve é aquele que vai de encontro à agroecologia, que vai de encontro ao não uso de agrotóxicos, ao controle biológico da produção, ao fornecimento de alimento que vai para a mesa do trabalhador, principalmente, e aí apoiar os pequenos agricultores, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, né? Agora, para reverter isso, vai demorar um tempo, tem que ter vontade política. Se o governo não tem vontade política, você não vai reverter, você vai ficar na mão dele. É isso, acima de tudo. O Marcelo, eu queria trazer uma pergunta aqui que está chegando, muitas mensagens aqui. Mandem aqui suas perguntas, seus superchats com questionamentos para o Marcelo nessa entrevista que a gente está fazendo sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Fabinho, o perfil Fabinho, lá de Portugal, mandando um abraço aqui, abraço de Portugal, abraço para você, viu, Fabinho? Obrigado aqui pelo seu questionamento. Ele pergunta sobre a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. E a Marina vai comprar essa briga também, ou é só na extração do petróleo? Como é que você vê a postura até aqui da ministra Marina Silva diante dessa situação? A ministra foi, inclusive, na semana passada, a gente tratou aqui, muito ofendida lá no Congresso Nacional por senadores, enfim, o senador Omar Aziz, o Marcos Rogério também, presidente lá de uma comissão no Senado Federal, enfim, ofenderam a senadora, trataram ela mal, a gente prestou solidariedade a ela, mas o fato é que ela está, de uma forma ou de outra, aceitando todas essas ações do governo, ou principalmente o governo ceder espaço para o agronegócio cada vez mais no país. Como é que você vê a figura da Marina Silva e a atuação dela até aqui na gestão do Ministério do Meio Ambiente? Bom, nós tivemos aí 4 anos de desconstrução, né, de passar a boiada, de destruição dos órgãos ligados ao meio ambiente, de quase extinção do meio ambiente aí, por conta do governo fascista anterior. A Marina
ao ser indicada, ela participou de um processo de tentar reconstruir o IBAMA, né, de tentar reconstruir as formas de fiscalização, né, e nesse ponto ela tem esse mérito. Agora, evidentemente, você está num governo de coalizão, em que boa parte da direita que participa do governo é contra atitudes ligadas ao meio ambiente também. Para mim, isso é claro. Né, o fato da Marina ter sido tão hostilizada, primeiro por um senador do PSDB, que inclusive tem uma propriedade dentro de uma área de proteção ambiental, ou seja, já comete uma ilegalidade, e numa família muito esquisita, inclusive, porque tem vários irmãos, parentes criminosos, condenados pela justiça, e o ataque do Osmar Aziz, que inclusive já foi bastante contestado aqui por um cientista que fez um vídeo muito bom, dizendo o seguinte: se o governo anterior tivesse optado pela via fluvial, Manaus teria sofrido menos e seria muito mais rápido atendida, o que não fez, que era mais barato do que ir pela estrada, que estava ainda em processo de construção, ou processo de melhorias, e esse processo de melhorias, teve vários governos aí que não fizeram nada, e imputar para a Marina essa questão além de tudo, uma verdade, uma covardia. Minha solidariedade à ministra aqui em relação ao ataque que ela sofreu, é um ataque misógino, inclusive de quem estava na mesa, né, conhecido pela sua truculência também, em relação a esses temas ambientais. A gente tem um Congresso muito hostil ao meio ambiente. A Marina tem pouco espaço político para poder desenvolver pautas mais progressistas. Eu vejo ela como um ministério de resistência, um ministério na defensiva. E, evidentemente, a atuação dela é balizada por isso. Ou seja, você tem um ambiente de Congresso, um ambiente, inclusive, dentro do próprio Ministério, em que você tem pessoas que estão contra a atuação dela, complica muito a possibilidade de uma maior autonomia. E somente através da mobilização popular, e inclusive a entrevistada que a gente recebeu aqui, ela mostrou isso claro, ou seja, não há condições de você mudar essa correlação de forças que existe hoje, tanto no Congresso, na Câmara Federal e até dentro do próprio governo, se você não tiver mobilização popular em relação a isso. Né? Uma mobilização popular na defesa do meio ambiente, uma mobilização popular na defesa de né, reversão do saneamento, do marco de saneamento, como foi criado agora, uma reversão do marco da devastação, da própria lei da devastação ambiental, mas isso só com mobilização. Assim, a Marina tem muito pouco espaço, o que ela tem feito é dentro de uma resistência, né, dentro do Ministério. Eu não estou aqui para defender a ministra, não, mas vejo que ela está numa conjuntura muito complicada, né, não só dentro do governo, mas fora do governo. O espaço que se tem para lutas ambientais tem sido pequeno e ela tem sofrido muito por conta disso, essa limitação. E, evidentemente, por conta disso, a própria resultado da parte, em alguns aspectos, se mostra deficitário. Né? Agora, a gente viu que houve uma reconstrução, né? Muitos funcionários foram contratados, algumas legislações em relação multas foram aplicadas de novo, você teve um maior controle, você teve uma diminuição, né, do desmatamento, né, apesar de, evidentemente, você ter aí toda uma oposição ativa, né, que inclusive provocou no ano passado incêndios criminosos no país. A gente sabe disso no sentido de provocar, né, de tentar enfraquecer esse setor. Então, a minha avaliação da Marina é a seguinte: aí a minha avaliação particular, não é do Bahia Viva, é que ela está sofrendo um cerco muito grande, ela tem uma pressão muito grande, e o espaço que ela tem conseguido fazer algumas coisas. Não o que é necessário, não o que é importante, mas o que é possível nesse momento. Agora, não é o que a gente quer, não é o que o movimento ambientalista precisa, não é o que o país precisa, muito mais que o movimento, o país precisa, nesse momento de emergência climática, nesse momento em que vários perigos rondam a gente e que a gente vê retrocesso na legislação. Né, um retrocesso que a gente precisa barrar na Câmara nesse momento, ou pedir que o Lula vete, né, os principais pontos da PL da devastação. Eu, sinceramente, acho que falta uma posição mais veemente, mais firme da ministra Marina Silva, inclusive em relação a esse PL da devastação, esse novo licenciamento ambiental. Acho que ela está muito pacífica
nesse momento em relação ao que está em curso no nosso país. Eu acho que ela poderia até convocar a Rede Nacional de Rádio e TV, porque os ministros podem dialogar com o povo em rede nacional para trazer o tamanho dos prejuízos que esse PL pode trazer para o nosso país, para, enfim, deixar a população ciente do que está acontecendo, do que está em curso aqui, lá no Congresso Nacional. O Marcelo, aproveitando que a gente está citando a Marina Silva, recentemente houve uma reorganização ministerial que transferiu competências do Ministério do Meio Ambiente para outras pastas, enfraquecendo, inclusive, a atuação da própria ministra. Como é que o governo responde, Marcelo, a essas preocupações de que isso compromete a agenda ambiental? O que é que justifica esse tipo de remanejamento de funções? Olha, eu vejo o governo Lula como um governo que está conciliando muito com os inimigos das pautas populares. Isso realmente me entristece, né? Então, a gente vê, voltando até o caso da Marina Silva, ela até alegou que fez algumas articulações e tal, mas quando a gente vê que o próprio governo, e se eu não me engano, o próprio Rui Costa e articulou no Congresso no sentido de passar essa PL, né? Não tenho certeza, mas eu acho que eu li alguma coisa sobre isso. A gente vê que a sabotagem dentro do governo em relação às pautas ambientais é clara. A própria COP, ou seja, você vende a COP como uma coisa importante, um marco importante na luta ambiental, mas ao mesmo tempo você quer continuar trabalhando com combustíveis fósseis, né, aí colocando em risco uma parte do litoral norte em relação a isso. Muita gente, inclusive, não, defende, não, porque isso vai trazer empregos, vai trazer possibilidade de enriquecimento. Eu acho que a floresta, né, e pensar na floresta como um bem importante como a se preservar, e todo o ecossistema litorâneo também, né, os manguezais daquela região e tal, como bens importantes para né, reprodução de peixe, etc. e tal, talvez, e para o futuro alimentar da própria humanidade, talvez seja mais importante do que pensar num recurso fóssil que hoje em dia é condenado e que a gente quer diminuir o seu consumo no mundo todo, né? A gente vê aí a questão do oceano de plástico, né, que é quase do tamanho de continente no mar, a gente vê peixes e animais marinhos morrendo por conta de consumo de plástico, a gente vê o microplástico dentro do nosso organismo, e a gente fica pensar que em defender combustíveis fósseis como o petróleo como principal alternativa para o desenvolvimento nacional, talvez seja um retrocesso em relação ao que a gente pode pensar em termos de produção de energias alternativas. Então, o governo, ao mesmo tempo que acena, vamos fazer uma COP, vamos aqui discutir essa questão, de certa forma, em confronto até com o governo Trump, no sentido que o governo Trump saiu do Acordo de Paris, ele não quer estabelecer metas, quer justamente ampliar o consumo de combustíveis que produzem gases de efeito estufa. A gente vê que o governo tem um discurso, mas na prática está fazendo uma coisa que vai de encontro a as metas que podem ser estabelecidas pela humanidade para diminuir o aquecimento global, ou diminuir ou pelo menos mitigar o aquecimento global. Então eu vejo assim, na Copa estavam querendo botar árvores de plástico lá para receber as pessoas, ou seja, no ambiente que você tem uma quantidade enorme de biomas e tal, você teve um ataque aos direitos indígenas, justamente, que são os povos que mais defendem a floresta, esse ano pelo governo do Pará, né, o secretário de Educação, que exigiu uma mobilização muito grande e fez com que eles recuassem, né, em relação a isso. Então, o que a gente está vendo é que, apesar de eu achar que a pauta da COP é importante, no sentido de que a gente tem que discutir cada vez mais as questões de mudanças climáticas, cada vez mais o compromisso dos Estados em relação a isso, a gente vê que o governo faz movimentos contraditórios em relação a essa questão. O Helder Barbalho, inclusive, o governador do Pará ontem estava falando a respeito da COP30 na TV. Enfim, Marcelo, para a gente fechar aqui o nosso papo, é fato que esse capitalismo predatório depende da destruição da natureza para acumular capital. Não há dúvidas em relação a isso. Diante dessa constatação, é possível uma política ambiental coerente dentro de um governo que não rompe com o modelo primário exportador e mantém a lógica
de crescimento infinito? Qual é o limite das reformas ecológicas, digamos assim, sem a ruptura com o capital? Difícil, né? Eu acho que a gente tem que construir uma alternativa ecossocialista, né? Temos que construir através da mobilização e da organização popular, do apoio a aqueles povos que mais sofrem com racismo ambiental, né? Populações ribeirinhas, povos tradicionais, os quilombolas, né? Pescadores, marisqueiras, todos aqueles que estão sendo afetados por isso, né? A gente vê hoje, mais um porto agora vai ser tentam construir aqui no estado, aqui agora em Maricá, né? Ou seja, sempre que você está construindo esses grandes portos aí, você está deslocando populações, você está amassando direitos aí de pessoas que já viviam nessas regiões, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, a questão das mineradoras, a gente vê que cada vez mais que a gente fica à mercê delas, no sentido de a legislação favorecê-las, a gente vê o que aconteceu lá em Brumadinho, em Mariana, né, e as populações até hoje sofrem com esses desastres ambientais, desastres que não deveriam ocorrer, mas ocorrem porque você tem uma legislação frouxa, você tem uma fiscalização frouxa, você tem esses grandes players de capitalismo aí conseguindo fazer grandes lobbies no Congresso Nacional para aliviar a sua barra. Eu acho que o PL da devastação tem a ver, por exemplo, com essas mobilizações deles nesse sentido, né? Os grandes consumidores de água que pagam muito pouco por ela, ao mesmo tempo que a população tem falta de água. Então, o capitalismo tem trazido para as populações miséria, né? Então, a gente tem que pensar num outro modelo, uma outra forma de viver, porque o planeta só tem um. Não vai ter solução de ir para Marte, né? Isso aí é ilusão, é uma ilusão. E hoje, quem mais consome, né, e quem mais devasta é 1% da humanidade mais rica. São esses que mais devastam a natureza, enquanto a maior parte da população não usufrui de nada e, inclusive, passa fome. Então, esse modelo ele não serve por conta justamente disso, ou seja, ele é incapaz de dar condições mínimas básicas de vida para a maioria da população. E ele, ao mesmo tempo, provoca uma devastação na sua forma, no seu ritmo, né, a lucratividade a todo custo, que leva ao esgotamento não só dos recursos, mas à inviabilização da própria vida humana a médio prazo, a longo prazo. A gente vê que ao acelerar aí a mudança do clima pelo efeito estufa provocado pelo antropoceno, você vai ter milhões de pessoas, até milhões de pessoas atingidas por isso. E você vê que a preocupação dessas pessoas hoje, né, capitaneadas, no caso agora pelo comportamento do governo atual norte-americano, é justamente se lixar para isso. É produzir mais poluição, é produzir mais consumo de água para a minoria e deixar a maioria com fome, sem água, e produzir mais pesticida, produzir muito mais coisas aí que são danosas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Então, eu acho que esse é um sistema que tem levado à destruição da humanidade e a gente precisa rever isso com urgência. Senão, a gente está pondo em risco, nessa nova extinção que pode ter, a gente vai junto dela. Precisa ficar registrado acima de tudo. A gente precisa mudar esse modelo exploratório que a gente tem no nosso planeta, caso a gente queira, de fato, ter condições de sobreviver. A grande verdade é essa. A gente está à beira de um colapso ambiental, colapso climático. Essa situação se agrava a cada dia e se a gente não tomar atitudes e mudar o modo os modos de produção, vejo muita saída para a espécie humana, acima de tudo. Marcelo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui nesse dia tão especial, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, conscientizar as pessoas, a sociedade, especialmente aqueles que mandam, aqueles que comandam o poder político, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de que uma mudança no cenário é mais do que necessária, é urgente, acima de tudo. Obrigado pela tua presença, meu bom dia, um grande abraço. Obrigado, agradeço o convite. Em nome do Bahia Viva, a gente diz que hoje é um dia de luta, é um dia de muita briga, porque a gente tem que construir um novo país, um novo mundo, e isso é possível se a gente se unir e lutar por isso. Bom dia para todos. É isso, um grande abraço.
Conversamos aqui com Marcelo Lemos. Marcelo Lemos, historiador e membro do movimento Bahia Viva, falando conosco a respeito desse Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesse 5 de junho, nesse 5 de junho,